Então, pessoal, vamos à lista de materiais que a gente vai utilizar, tá? Ó, linha de costura da mesma cor, porque a saída de maternidade que eu fiz foi no tom salmão. Fita, que a gente vai ter um espaço de passar a fita no nosso macacão. Vou utilizar esses botõezinhos assim, ó, pra colocar na frente do macacãozinho. Isso aqui é um teminha de menina. Se estiver fazendo pra menino, escolha um outro tema de botãozinho pra gente colocar na frente. 3 botões comuns pra gente fechar atrás do macacão, ó, tá? 3 botõezinhos. A agulha que eu vou utilizar é a 1,75, porque o meu ponto é folgado. Se você tiver um ponto mais apertado, você pode utilizar a agulha de número 2. Vamos usar cola pano. Ao invés de costurar, você pode optar por colar, tá? As alças do macacão. Vai ficar a critério de cada um, ok? Agora vamos ao fio. A saída de maternidade que eu fiz foi todo nesse fio aqui, tá certo? Ó, mais bebê da círculo. Por que que eu continuo batendo nessa tecla? Porque eu gosto desse daqui. Eu acho que esse aqui é o perfeito para fazer roupinha de neném. E também para ter cuidado, por quê? Porque agora a aula que eu vou fazer, a gente vai fazer no tom branco, porque essa cor eu já tenho a saída completa, como eu falei nas outras aulas. E eu vou usar um outro tipo de fio. E esse daqui, você fazendo nesse daqui, como a gente começou desde lá do começo, não vai ter problema de dar diferença no tamanho. Porque se a gente não tomar cuidado com a qualidade do fio, a espessura, vai dar diferença no tamanho, embora estejamos fazendo a mesma quantidade de pontos, tá bom? Para nossa aula, eu vou fazer nesse daqui, ó. É uma lã boa também, uma boa qualidade, ela é linda, mesclada. É a Pinguim Baby. Só que eu percebi uma coisa, eu não consegui encontrar dela no tamanho de 100 gramas, ele tem 40 gramas apenas, e a peça que eu vou fazer nesse daqui, eu percebi que ela fica maior do que a outra, embora seja a mesma quantidade de pontos. Então tá, se você for fazer com um fio desse daqui, é o ideal, eu acho, para não faltar 7 rolos para fazer o macacão, porque ele só tem 40 gramas. Então, é bom sempre sobrar um pouquinho do que faltar. Se você for fazer com esse daqui, que é o que eu recomendei desde a primeira peça, um rolo é o suficiente. Mas eu prefiro que tenha 2, porque dependendo de como a pessoa faz o ponto, se é largo, se é mais apertado, pode precisar um pouquinho mais de lã, tá? Então, o ideal é que tenha 2 desse daqui. E se você fazer nesse aqui, vai ficar exatamente do tamanho da minha saída de maternidade. Agora, se fizer nesse daqui, vai dar diferença de tamanho. Vai ficar bonito do mesmo jeito, o fio também é bom. Eu gostei de trabalhar com ele, só que eu percebi a diferença no tamanho, tá? Por isso que eu tô frisando bastante, para você se ater ao fio que você vai estar utilizando aí, tá certo? Então tá, eu fiz o cordão aqui com 123 correntinhas. O meu tá pronto. Aí você vai contar a partir da agulha. 1, 2, 3, no quarto você vai fazer um ponto alto. Ó, um ponto alto. E a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto da carreira de base até o final da carreira, por 2 carreiras, tá? Ó, o ponto alto normal. Se eu contei 123 correntinhas e fiz um ponto alto a partir da quarta, aqui eu vou ter que ter 120 pontos altos, tá bom? Em 2 carreiras. Cheguei aqui no final da minha carreira. E agora, nós vamos unir os 2 lados, tá? Vou contar aqui 1, 2, 3 e vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei. Aí, eu vou subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, porque eu vou virar. E aqui, nesse mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto. Vou contar 1, 2, 3. No terceiro, vou fazer outro ponto alto. 2 correntinhas no mesmo espaço, outro ponto alto. Meu segundo ponto V, tá certo? 1, 2, no terceiro novamente,
mais um ponto V, que é um ponto alto com duas correntinhas e mais um ponto alto. Laçada na agulha, 1, 2, 3, no quarto, aliás, no terceiro, outro ponto V. 1, 2, no terceiro, outro ponto V. Laçada na agulha, 1, 2, 3, no quarto, um ponto V. No quarto não, gente, no terceiro, desculpa, tá? É no terceiro ponto. Laçada na agulha, 1, 2, 3, mais um ponto V. Tá aqui, ó. A gente vai fazer essa sequência aqui em toda a volta, até chegarmos aqui, tá certo? De novo, 1, 2, no terceiro, um ponto V. Até darmos a volta em toda a base. Cheguei aqui no final da carreira de pontos V. Sobraram dois aqui certinhos, tá vendo? Ó, 1, 2. Aí, então, eu venho aqui no terceiro ponto, lá do primeiro ponto V que eu fiz do outro lado, e fecho com ponto baixíssimo, tá? Aqui, ó. O que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer um grupinho de leques aqui. Só que esse primeiro aqui, nós vamos pegar por fora. Então, eu vou vir aqui por trás do ponto, trago ele pra cá, faço um ponto baixo. Subo 1, 2, 3. Aí, aqui dentro, eu vou fazer um grupinho com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Igual fizemos no casaco, da mesma forma. Duas correntinhas, novamente, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Venho aqui no pontinho V da carreira de baixo e vou pegar ele aqui por trás, para ficar o relevo, tá? Vai ficar dessa forma, aqui. E antes que eu me esqueço, a agulha que eu tô utilizando é a 1,75, tá? Não é que eu esqueci, é porque eu deixei, na verdade, na descrição dos materiais que eu usei lá na manta. Então, o fio é o mesmo, a numeração da agulha é a mesma, mas caso você tá pegando só o casaquinho, só o macacãozinho agora e não pegou as outras peças, para esse tipo de fio que eu indiquei no começo do vídeo, é 1,75, tá? Ou se você tiver um ponto muito apertado, ainda você pode estar utilizando a agulha de número 2. Aí, então, aqui, ó, fiz o meu primeiro bloquinho. Sem fazer correntinha, sem nada, laço a agulha e venho aqui novamente por trás, ó, do primeiro ponto e subo um ponto alto. Ficou em relevo. Venho aqui dentro e vou fazer um grupinho novamente de 3. 1, 2, 3. Duas correntinhas, novamente, 3 pontos altos aqui do outro lado, para fazer o nosso leque. E o último aqui, ó, o ponto da carreira de base de baixo, que é o ponto V, vou pegar ele novamente por fora, para ele ficar em relevo, tá? Vai ficar dessa maneira. A impressão que dá é que vai ficar bem aberto, mas não se preocupe, porque na próxima carreira a gente vai vir fazendo novamente o grupinho de ponto V, ele vai se ajustando. Laçada na agulha, venho aqui no primeiro ponto do ponto V e levanto um ponto alto pegado por fora, para ficar o relevo. Laço a agulha, venho dentro do ponto V e faço o grupinho de 3 pontos altos, duas correntinhas, novamente, 3 pontos altos, tá aqui. Aí, vou lá de novo aqui, ó, no ponto leque, no ponto V de baixo, pego ele por fora, subo para ficar em relevo. É isso aqui que vai acontecer, olha. Tá dando para ver, né? Então, vamos lá, mais um novamente. Aí, já pulo direto aqui pro ponto V próximo, pego ele aqui por fora, subo, fazendo um ponto alto em relevo. Laçada na agulha, venho aqui dentro e faço o grupinho com 3 pontos altos, que será o meu leque. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2,
3. Laço a agulha, venho no ponto V ainda, pego ele por fora e vou fazer um ponto alto em relevo. Vai ficando dessa maneira aqui, ó. Tá dando pra ver bonitinho? Vamos fazer essa sequência aí até o final, tá certo? Cheguei aqui no meu último grupinho de leque. Vamos fazer junto para que não reste nenhuma dúvida. Laçada na agulha, venho aqui no ponto de baixo e vou fazer um ponto em relevo. Assim. E aqui dentro mais um grupinho de 6 pontos, né? Que é 3 e 3. 3, 2 correntinhas, 1, 2, 3. 3 pontos altos, laçada na agulha, vem no ponto de baixo, do ponto V aqui, ó, e faço novamente ele em relevo, tá? Fiz o último. O que eu vou fazer? Vou agora uni-los novamente. Aqui, ó, unir. Tá certo? Ficou dessa maneira. Ó, em toda a volta. Ficou um círculo, né? Olha. Só repetição. Então, não tem como errar. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos caminhar até chegar lá na metade do leque. A gente vem aqui, ó, ponto baixíssimo. Nesse aqui, ponto baixíssimo. Caminhando. Cheguei aqui dentro do leque. Vou subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer dentro desse leque um ponto V, tá? Vamos começar a repetição dos pontinhos V's novamente. Laçada na agulha, vou lá na metade do leque seguinte e novamente um ponto V. Laçada na agulha, metade do leque aqui novamente e um ponto V. De novo, outro ponto V. Tá vendo que lá na carreira de leque, ele ficou bem abertinho, né? E agora com o pontinho V, nós vamos fechar, que é para dar essa sensação aqui, ó, de profundidade nos lequinhos. Tá vendo? Vai ficando, não sei se dá para vocês verem, mas vai ficar bem bonitinho. Que os lequinhos vão ficar fundo para dentro, ó. Sensação de profundidade. Então, a gente vai repetir isso daqui. Não tem como errar. Daqui para frente é só repetição. Vamos fazer mais um pedacinho aqui para que não reste nenhuma dúvida. Laçada na agulha, venho na metade do leque, um ponto V, que é um ponto alto, 2 correntes e outro ponto alto no mesmo espaço. Laçada na agulha, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto no mesmo espaço, tá certo? Dessa maneira. Então, pessoal, ó, adiantei um pouco aqui, tá? Que a gente estava aqui na segunda carreira, fazendo os V's, não foi isso? Aí eu falei que daqui em diante era só repetição, foi o que eu fiz. Carreira em ponto V, carreira de leque, ponto V, leque, e assim sucessivamente. Então, eu fiz aqui 20 carreiras ao todo. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se eu tenho 10 carreiras de leque, mais as 10 de V que tá embaixo, são 20, tá certo? 20 carreiras, então, aqui, ó. Tá dessa maneira, tá? Aí, o que nós vamos fazer agora? Chegou na altura desejada, que são 20 carreiras, eu vou começar aqui novamente o meu... Ó, vou medir aqui metade, tá vendo a aberturinha aqui? Onde a gente começou aqui em cima? Então, aqui eu acho que eu tenho 40 grupos. Eu vou dividir 20 e 20. Mas vamos contar junto para não ter dúvida. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, vamos lá, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então, eu tenho 40 grupinhos de leques aqui. Eu vou dividir 20, tá? Vou pegar aqui a metade do trabalho. Deixa eu virar aqui. Vamos começar aqui da metade. Então, daqui até aqui eu tenho que ter 10 grupinhos e mais os 10 grupinhos do outro lado, para ficar 20. Porque agora a gente vai começar a fazer a divisão das perninhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo? Aí, se a gente virar do outro lado aqui, ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vai dar aqui no meio certinho, ó. Tá? Então, eu vou começar aqui, ó, meio de leque. Ó, meio do leque, tá? Grupinho V. Dá certinho aqui, ó, na aberturinha, tá? Você vai seguir o meio do leque, ele vai dar o meio aqui, ó. Quando chegar aqui, eu vou fazer o meu ponto, primeiro ponto V, aqui, ó. No meio do leque, ponto V. Vou trabalhar por 20 vezes isso. Vou lá no próximo, mais um leque. Duas correntinhas, desculpa, mais um ponto V. Laçada na agulha, meio do leque, mais um ponto V. Uma, duas correntinhas, um ponto V, tá? Até totalizar 20. Ó, cheguei aqui, fiz os 20 grupinhos de pontos em Vs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, eu já fiz a metade do trabalho, que vai ser a primeira perninha. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó. Eu não vou prosseguir adiante. Eu vou vir aqui do outro lado. Tá vendo aqui onde eu fiz o meu primeiro V? Ó. Aqui, ó, meu primeiro V. Vou contar a terceira correntinha, 1, 2, 3, e vou fechar ele aqui, tá? Deixa eu pôr a linha pra trás. Ó, o lequinho aqui, o primeiro Vzinho aqui do outro lado, que são os 20, e fecho com ponto baixíssimo. Pronto, fechei. Já ficamos com o primeiro fechamento de perna. Nós vamos trabalhar agora essa perna, para depois a gente vir fazer a mesma coisa do outro lado, na outra perna, tá? Vamos fazer a mesma sequência agora. Deixa eu dar um nozinho aqui para amarrar. Vou pegar ele aqui por trás novamente e vou fazer novamente a mesma repetição. 3, altura de ponto alto. Vou vir aqui dentro e vou fazer o meu leque. 3, duas correntes, mais 3. Tá? Venho aqui novamente, vou levantar o meu ponto em relevo, tá? Já pulo pro próximo Vzinho, já levanto ele em relevo novamente. E dentro do leque, dentro do V, novamente, o grupinho de leque. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Laçada na agulha, venho por fora novamente e meu ponto em relevo. Tá vendo aqui, ó? A mesma coisa que a gente fez aqui no corpinho, nós vamos fazer agora circulando a perninha. Em toda a volta da perninha, você vai fazer isso, tá? Tô chegando aqui no finalzinho já da carreira de leque, tá? Vou fazer mais os 2 grupinhos aqui, né? 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Venho aqui na laçada de baixo do ponto V, ponto relevo. Vou direto aqui no outro ponto em relevo. Dentro do leque, dentro do V, o grupinho de leque. 3, 2 correntes, 1, 2, 3. Aqui no último, normalmente, eu vou fazer o ponto relevo. Pronto, finalizei.
Aí, eu venho aqui na terceira correntinha do meu ponto relevo do primeiro grupinho e vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Ficou dessa maneira. Então, já tô aqui na segunda carreira. A primeira carreira foi a de V, onde eu fiz a divisão da perninha. Aí, agora, já tô na segunda. Ó, já adiantei aqui mais um pouquinho, já tô na primeira, segunda, terceira, quarta. Então, com as de V's, estamos na oitava carreira, tá bom? Ó, então, vamos fazer mais um pouquinho aqui para recapitular. Ponto V, dentro do meio do leque, laçada na agulha, ponto V novamente. A mesma coisa que a gente fez no corpinho do macacão, vamos repetir aqui na perninha, sem segredo nenhum. Cheguei aqui no final, ó, tá? Finalizo com um ponto baixíssimo, certo? Venho aqui atrás e vou começar 1, 2, 3, altura de um ponto alto, e vou trabalhar aqui dentro do ponto V o meu grupinho de leque. 2, 3, 2 pontos V, ou duas correntinhas, mais um grupinho com 3 pontos altos. Venho aqui, pego ele por fora, ponto em relevo, mais uma carreira. Então, aqui nós já estamos na primeira, segunda, terceira, quarta carreira de leque. Então, eu vou contar com as de V's, oitava, né? Porque, ó, uma carreira de V, duas a de leque, 3 de V, 4 de leque, 5 de V, 6 de leque, 7 de V, 8 de leque, 9 de V, 10 de leque. Então, você vai fazer isso por 12 vezes, tá bom? Contando com as carreiras de V. Vai fazer aí até chegar a um total de 12 carreiras e nós vamos já começar a fechar o punho dele, tá bom? Para dar o acabamentinho, ele vai ficar um macacão bem fofinho mesmo, meio folgadinho, e a gente começa a outra perna, tá ok? Carreira finalizada, tá? Cheguei aqui no meu último grupinho, né? Fiz os 3 pontinhos aqui. Vou vir aqui no segundo, na segunda correntinha, aqui no cantinho, e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou subir novamente aqui 2 pontos baixos, aliás, 2 correntinhas para dar a altura do ponto baixo, e agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, porém, sem dar laçada na agulha. Ponto baixo normal. Ó, não laço a agulha, 2, 3. Vou lá no próximo grupinho, 1, 2, 3, ok? Sem dar laçada na agulha dessa vez. Vou lá no próximo, direto, sem laçar agulha, sem nada, e novamente, 3. Ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira de base, tá? Você vai fazer essa repetição de pontos baixos por 3 carreiras. Eu acho que 3 é o suficiente para ficar um tamanhinho bom, né? Mas se você quiser fazer um pouquinho maior, não tem problema algum, tá? Essa repetição agora, por 3 carreiras, e aí finalizamos essa parte da perninha do macacão. Aí, terminando essas 3 ou 4 carreiras que seja, que você queira aí, terminando, a gente já passa para outra perninha, tá certo? Ó, ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira de base. Você viu, ó, ele já tá ficando dessa forma, tá se fechando, tá? Então, é esse procedimento aqui que a gente vai fazer, por 3 ou 4 carreiras, como queira. Carreira finalizada, ficou dessa maneira, tá vendo? Já deu uma boa apertadinha aqui, né? Ó, tá? Ficou assim, tá ficando assim o nosso trabalho. Aí, eu vou arrematar o fio. E vou escondê-lo aqui. Ó, puxa. A gente traz ele aqui pra dentro do trabalho, pro lado do avesso. E vai escondendo ele. Ó, vai puxando ele por alguns pontos,
Ele fica meio camuflado aqui. Pra não ficar aquela peça com um pedaço de fio aparecendo. E a peça é para criança, né? O ideal é que não esteja nada solto, tá? Então, vai puxando. Ele vai ficando assim, escondidinho. Não aparece nem lá, nem cá, né? E o acabamento do nosso trabalho fica melhor, tá? Eu puxei, escondi por alguns pontos. Venho, arremato o excesso. E tá pronta a primeira perninha. Ficou desse jeito aqui, ó. Diminuiu bastante, tá? Porque o macacão, o intuito dele é ficar mesmo meio fofo, né? Porque a criança vai usar com outra coisa por baixo. Ele vai ficar fofo. O casaco tá nesse mesmo ponto. E vai ficar uma coisa bonita. É que nem eu te falei. O outro fio aí, se você estiver trabalhando com outro tipo de fio, ele pode ter ficado mais ou menos assim, ó. Tá? Bem menorzinho. Tá certo? Então, agora nós vamos começar a segunda perninha, tá? Ficaram 20 pontos desse lado, então terão que ter 20 desse. O primeiro leque aqui, que eu levantei o ponto V da outra perninha, agora eu venho aqui, ó, no próximo leque, pra já levantar o meu primeiro ponto V da perninha seguinte. 1, 2, 3, 4, 5 para virar, volto aqui e ponto V. Já vou direto lá no outro ponto leque da carreira seguinte e um ponto V, tá? Vou tirar aqui. Depois a gente esconde isso. Novamente, outro ponto V. Próximo leque, outro ponto V. Ou seja, tudo que você fez desse lado, você vai fazer desse lado também. Então, você vai dar a volta aqui, até chegar aqui no final. Quando chegar aqui, no último grupo de leque, você vai unir aqui com o ponto V, tá? Aqui vai ficar, talvez, um buraquinho meio aberto, e depois a gente vem e dá uma fechadinha. Se for o caso, tá? Se não, dependendo do fio, não precisa. Então, vamos terminar a carreira de V. Chegou aqui no canto, junta ele aqui, une com o V de trás, vem até o meio, já pega ele aqui novamente para começar a segunda carreira, que será de leques. Trabalho os leques aqui dentro, pega ele aqui, já faz em relevo, direto passa para cá, já trabalha em relevo novamente, grupo de leque aqui dentro, tá bom? E assim sucessivamente até atingir a mesma quantidade de pontos que tem na perna anterior, tá? A mesma quantidade de pontos e o mesmo tamanho de punho. Se você fez 3 carreiras, é 3 do outro lado, 4, 4 desse lado, tá? Aí a gente vai terminando essa parte aqui, não tem segredo, você vai continuar aí sozinha, que eu creio que você é capaz sim, né? Porque se já fez até aqui, é porque já entendeu a regra como é que é, repetição, tá certo? Então, a gente vai voltar para fazer a parte das alças do macacão, tá bom? Vamos terminar aqui essa carreira de pontos Vs, a seguinte em ponto leque, e assim sucessivamente até atingir a quantidade desejada. Ó, cheguei aqui no meu último grupinho de leque, né? No último grupinho de ponto V. Aí, o que eu vou fazer? Vou uni-lo aqui, tá? Porque aqui no meio já tem, ó. O daqui tá pra cá, desculpa, o daqui tá pra cá. Aí, você já vai vir aqui diretamente no terceiro ponto do V, o primeiro ponto V que você começou e vai fechar, tá certo? Aí, vai vir aqui, ó, já vai levantar o ponto em relevo. Dentro, já vai começar a trabalhar a sequência de leques. 3, 2 pontos. Três pontos altos. Ponto em relevo. Direto no outro, ponto em relevo, tá? Então, pessoal, terminamos aqui as duas perninhas, tá? Ó, o que eu fiz desse lado, fizemos desse, não foi isso? Então, tá aqui finalizadas as duas pernas do macacão. Nós vamos trabalhar agora a parte de cima.
Aqui, ó, vamos fazer as alças.